A paz do Senhor, igreja. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a qual o Senhor nos concede de retornar a essa casa. Tome o vosso assento por bondade. Que Deus nos abençoe. Pastor Wilson é uma bênção, irmão. Ele está falando tudo isso porque ele é meu amigo, ele gosta de mim. Amém. Quero convidar os amados irmãos para abrir as vossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no seu capítulo 10. Obrigado. Epístola aos Hebreus, no seu capítulo 10, iremos ler o versículo 38 e o 39. Muito obrigado. Carta aos Hebreus, seu capítulo 10, no versículo 38. Quem encontrou, diga eu encontrei. Irei fazer menção, diz assim o texto: mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que retrocede para a perdição, mas não somos daquele que retrocede para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. O capítulo 11, no versículo 34, diz assim, capítulo 11, versículo 34: apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército de estrangeiro. E para concluir, o 37 diz assim: foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. E a igreja diga amém. Amém. Que Deus os abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Genesi. Sou casado 26 anos com aquela mulher bonita ali da porta da escola ainda, irmão. Que Deus abençoe. Sou pai de 4 filhos, 3 moças e um rapaz. Sirvo a Deus como ministro na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Cristiano, que ali está. Cristiano, eu tive a honra de ser pastor dele por algum tempo. Louvar a Deus pela minha digníssima e eterna namorada, pastora Magda. É sempre uma honra estar do seu lado, amém? Quero agradecer a vida do pastor Wilson, da pastora Deise, dos pastores dessa amada e receptiva igreja, amém? Antes de extrairmos algumas lições desse texto, olhe para o irmão que está do seu lado assim, e fale para ele assim: irmão. Fale com mais vontade: irmão, não fale comigo, eu irei ouvir a palavra de Deus. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Levante a mão. Eu não estou falando isso, não é porque eu que irá ministrar, irmãos, porque aqui tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, aptos e gabaritados para fazer uso da palavra de Deus. Porém, o profeta Amós, ele diz que vai chegar um tempo de fome. Preste bem atenção que isso é muito forte. E um tempo de sede. Fome não de comida e sede não de água, mas fome de você ouvir a palavra de Deus. O profeta, ele diz que vai chegar um tempo que você vai andar de mar a mar, de norte a norte, porém você não vai encontrar lugar para ouvir a palavra de Deus. E é bem verdade que o evangelho da cruz, ele está em escassez. É bem verdade que hoje é pregado um evangelho que pregadores se especializam na arte de pregar, no propósito de arrancar até o último centavo do bolso do fiel. Promete o que Deus não prometeu, proíbe o que Deus não proibiu, a fim de se locupletarem. Promete riqueza na terra
e não bem-aventurança no céu. Eles manipulam a palavra sem nenhum pudor. Chegamos nesse ponto. Você que está na igreja há muito tempo, você já deve e já tem escutado pessoas sendo chamadas de crentinho, pessoas que é chamado, se for para me ser igual aquele crentinho do Pauoca, eu não quero ser. Se for para me ser igual aquele crentinho, você sabe por quê? Porque embora hoje estamos tendo muito ajuntamento, estamos tendo pouco aquebrantamento, estamos tendo grande multidão e poucas conversões. Sabe o que é isso? Pessoas que gostam de ouvir a palavra, porém ela não pratica a palavra. Entre os céus e a terra, na parte celestiais, existem principados e potestades de demônio, tentando de impedir você de ouvir a palavra. Para você entender melhor, a palavra de Deus é como se fosse um termômetro. Você pega uma criança, estou vendo uma mãe com uma criança ali, a criança está meio febril, ela fere a pressão da criança, o termômetro vai mostrar a temperatura, porém o termômetro ele não tem poder de baixar a temperatura da criança. A palavra de Deus, para você entender melhor, é como se fosse um aferidor de pressão. Você está sentindo mal-estar, está sentindo tonto, você mede a sua pressão, ele acusa 24/10, 19/15, porém ele não tem poder de estabilizar a sua pressão. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus não basta só ouvir, ela precisa ser praticada. Por isso que hoje são muitos chamados de crentinhos, sabe por quê? E Satanás, sabendo disso, na hora da palavra, ele desce o espírito da mijadeira no meio da igreja. Satanás, sabendo disso, ele desce o espírito da inquietação. Satanás, ele sabe que quando a palavra ela é ouvida e ela é praticada, ela cura, ela transforma, ela liberta, ela transforma, ela abre porta onde não tem parede, ela devolve o nome, devolve o respeito, devolve o caráter, devolve a dignidade. Satanás, sabendo disso, ele faz de tudo para tirar a sua atenção. Então levante a sua mão e diga: eu. Fale com bastante fé: eu serei um praticante da palavra de Deus. Você pode dar glória a Deus? Irmãos, para os irmãos entenderem melhor, a carta aos Hebreus, aqui temos grandes homens de Deus e estudiosos, é considerado o quinto evangelho. Os 4 evangelhos narram o que Cristo fez na terra. Já Hebreus, ele registra o que Cristo continuou e continua fazendo no céu. Diferente das demais epístolas, Hebreus ela não traz em seu preâmbulo o nome do autor. Hebreus ele também não traz o nome do destinatário. Há aqueles que acreditam que quem escreveu essa epístola tem sido Lucas, o doutor Lucas. Tem aquele que debruça e acredita que quem escreveu essa carta tem sido Barnabé. Há outros que acreditam também que tenha sido Apolo. Há aqueles que afirmam que tenha sido o veterano apóstolo Paulo. É difícil de acreditar, estudando essa epístola, que tenha sido Paulo, porque Paulo, pastor, em todas as suas epístolas, ele endereça a carta e coloca o seu nome como autor. Também, fazendo alguns estudos, entendemos que essa carta, ela foi destinada para aquela igreja que estava retrocedendo. A igreja ela estava sofrendo uma grande perseguição, então ela estava sendo impulsionada a voltar ao judaísmo. Então, quando você estuda essa carta, você vai entender que essa carta ela combina exortação com doutrina. Essa carta ela tem uma combinação de exposição com advertência. Essa carta, quando você começa a ler ela, você vai ver que ela tem ensinamento com admoestação. A igreja, o povo judeu, ele estava sofrendo uma grande perseguição
Então ele estava sendo impulsionado a voltar. Então o autor endereça essa carta para esse povo. Então ele vem dizendo que não somos daquele que retrocede para a perdição, mas somos daquele que permanece firme para a conservação da alma. Então fala para o irmão que está do seu lado assim, ó: você não foi escolhido para voltar. Não somos daqueles que retrocedem. Então o autor aos Hebreus, depois de dizer que não somos daquele que retrocede, ele introduz o capítulo mais longo dessa epístola, dizendo sobre a fé que não retrocede. Ele vem trazendo uma retrospectiva histórica dos crentes da antiguidade. Ele vem citando vários nomes da Bíblia, dizendo sobre os heróis da fé. Ele vem dizendo sobre a galeria da fé. O que me chama mais atenção nesse texto aqui, igreja, nessa epístola, é que ele vem citando os heróis da fé. Herói, não porque os famosos, não porque tinha uma gravata bonita. Famosos, não porque ele tinha 3.000, 4.000, 10.000 seguidores nas suas redes sociais, não. Famosos, porque ele tinha o seu carro blindado, porque ele tinha uma igreja que tinha 10.000 membros, 30.000 membros, 40.000 membros. Famosos, não porque ele tinha várias congregações, até porque, igreja, aqui na terra temos duas igrejas, a que vai ficar e a que vai subir. Aqui na terra não tem A e não tem B. Aqui na terra tem uma igreja separada, escolhida por Deus. Deixa eu ver se essa igreja que é separada está aqui em Ferraz de Vasconcelos. Então ele vem citando vários nomes, falando sobre a fé. O que é fé? Que tem gente que fala: eu tenho fé, mas você sabe o que é fé? Fé é a certeza das coisas e a convicções de fatos, coisas que não se vê, mas se espera. Fé é você acreditar no invisível. Que tem gente que fala: eu tenho uma fé, vou comprar um carro de 80 mil, vou dar 78 mil de entrada e tenho certeza que eu vou parcelar os... Isso não é fé, irmão. Fé, irmão, é a certeza de uma coisa: não estamos vendo Deus, mas estamos sentindo Ele. Fé, não estamos vendo Jesus, mas acreditamos que um dia Ele esteve na terra. Isso é fé. Fé é ter certeza que o Espírito Santo está aqui no meio de nós. Então ele vem trazendo alguns nomes. Ele fala de Abel. Abel, irmão, olha aqui, foi criado na mesma casa que Caim, acreditava no mesmo Deus, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. Porém Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim, a ponto disso despertar uma inveja em Caim e ele matar o próprio irmão. Você sabe que é isso, a morte pode calar um adorador, mas a morte jamais irá apagar o seu testemunho. Acho que você não entendeu. A morte pode calar um adorador, mas jamais irá apagar o seu testemunho. Isso é fé. Fé, ele fala de Enoque. Enoque viveu no momento de adversidade. Enoque, ele não escolheu um dia para adorar a Deus. Enoque, ele não escolheu uma semana no mês para adorar a Deus. Enoque, ele tinha uma vida com Deus, a ponto de ser transladado, ser tirado com vida. Depois ele fala de Noé. Noé recebeu uma incumbência para construir um grande navio. Trabalhou 125 anos, recebendo palavra ao contrário, recebendo palavra de pessimismo, mas Noé não se deixou dissuadir com a oposição. Fala para o crente que está do seu lado assim: não existe obra sem oposição. Você que está na casa de Deus, que trabalha, faz parte do grupo de dança, faz parte do grupo de louvor, não existe trabalho na casa do Senhor sem oposição.
Sempre tem aquele que não gostou do jeito que você rege, do jeito que você cantou, do jeito que você sola, do jeito que você tocou, do jeito que você... Sempre vai ter. Se tiver tudo bem, você precisa orar. Sempre vai ter alguém que vai criticar a ministração do pastor. Então ele fala de Abraão e Sara. Abraão e Sara deixou a sua zona de conforto pela fé. Deixou a sua parentela e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Quando você tem fé, você não está apegado em coisas. Quando você tem fé, você não está apegado em lugares. Fé é crer no invisível. Deus está revelando para mim que tem crente que está comendo rolo aqui hoje. Tem crente que é apegado em valores. A nossa vida aqui é tão passageira, não é assim? Apegado em patrimônio. Aí a gente passa a ficar tudo aí para os filhos, para os amigos, para os parentes, não é assim? Irmão, tem gente que não abençoa com nada, não ajuda com nada. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Aqui é todo mundo abençoador, né? Graças a Deus. Abraão esperou 25 anos para ter o teu filho Isaque, e pela fé foi sacrificar o melhor para Deus. Quem tem fé, sacrifica o melhor. Quem tem fé não coloca limitador na fé. Que tem gente, irmão, que coloca limitador, né? Eu estava vendo a irmã aqui devolvendo o dízimo dela. Que alegria devolver o dízimo, né, irmão? Que tem aqueles que falam assim: pastor, eu tenho uma vontade de devolver o dízimo. Que o texto de... Eu não sei nem porque eu estou falando isso, que não está aqui no meu esboço, mas eu vou falar. Ele fala assim, a Bíblia diz assim, ó: tornai vós a Deus, lá em Malaquias, que eu tornarei a vós, né? Assim, o texto começa assim: trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja abastança. Então, antes de Deus querer o seu dízimo, Ele quer o seu coração, não é isso? Porque quem entrega o coração para Deus, entrega o bolso junto. Aí tem aquele que fala assim: ô pastor, eu não devolvi o dízimo porque eu não senti no coração. Dízimo não é sentimento. Pastor, eu não senti no coração de devolver o dízimo. Aí você vai lá no... É Tenda Atacado que tem aqui, né? Vai lá no Tenda Atacado, faz uma compra, enche de panetone, né? Coloca aquela cesta, que panetone é coisa de crente, né, irmão? Panetone com Coca-Cola, como é bom, né? Aí você pega aquele panetone, aquele chocotone. Quando chegar lá no caixa, a moça fala: vai passar com o Pix? Não, não vou pagar nem com o Pix, nem no cartão, é que eu não senti no coração. Pastor, eu não devolvi o dízimo porque não sobrou. Dízimo não é sobra, dízimo é primícia. É fé. Aí tem crente que fala assim: eu estou fazendo uma campanha para Deus repreender o migrador e o devorador. Não repreende migrador e devorador com campanha. Ele diz assim, ó: trazer o dízimo para a casa do tesouro, então repreenderei o devorador e o migrador. Repreende o migrador e o devorador, devolvendo o que é de Deus. É melhor 90% com Deus do que 100% com maldição. Recebe essa aí, crente. Depois, irmãos, voltando para o texto aqui, Deus tem um propósito para tudo. Ele começa a falar de José. José foi vendido pelos seus irmãos no momento de inveja, no momento de adversidade, vendido como escravo. Tem porta, olha isso aqui, que isso aqui é muito forte. Tem porta que não é o inimigo que fechou. Tem porta que quem fechou foi Deus. Sabe por que Ele fechou? Para tirar você dessa zona de conforto. Deus não chamou você para ficar dependendo de auxílio de governo. Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Deus, Ele te chamou para estar por cima e não por baixo. Que tem crente que é um auxílio. Eu estava vendo minha esposa entrevistando as pessoas lá. Aí tem uma que falou para ela assim: será que você não pode esperar eu receber meu auxílio para depois começar a trabalhar? Meu Deus,
Tem aqueles que querem ajuda, mas não quer ser ajudado. Eu estava vendo um varão, cadê ele aqui com a camisa do Só por Hoje? É ele aqui na minha frente, rapaz bonito, né? A gente foi ajudar um varão, olha isso aqui que forte. Ele tinha 7 filhos, ele era bom no negócio, irmão, 7 filhos. Quando chegou lá, ele estava meio debilitado, estava com o espírito da depressão. Fomos orar por ele. Foi um obreiro mais doido do que eu sou doido, sabe, irmão? Quem não é doido, né? Crente é tudo doido, né? Chegamos lá na casa dele, chamamos os filhos dele. Era cedo, era 12:30, eles tinham acabado de levantar. Demos uns 3 terras e falei: varão, ajoelha aí que eu vou orar. Doido, irmão. Ele ajoelhou. Na hora que eu passei a mão no azeite e falei: Deus, ele pastor, espera aí. Antes do senhor orar, deixa eu falar uma coisa. É que se o senhor orar e eu for curado, eu vou perder meu benefício. Aí sabe que Deus falou para Samuel? Samuel, até quando tu vai ter pena de Saul, sendo que eu rejeitei? Cuidado aonde tu está colocando a mão, que Deus está entrando com a espada. Tem gente que precisa de emprego, mas não quer trabalhar. Você precisa entender isso. Só quer contar a parte triste para você. Na hora que você puxa a orelha dele, ele para de falar com você, até te bloqueia. Isso aqui não tem ninguém aqui que fez isso. José, olha isso aqui. O que era para ser prova na vida de José virou bênção. José se tornou governador. O profeta Isaías diz que os teus caminhos não são os meus caminhos, nem os teus pensamentos são os meus pensamentos, porque os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Acalma o teu coração, que o salmista diz assim, que ele quebra o arco, corta a lança, queima a cal no fogo, e manda te dizer: aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Não se desespere. Fé é crer no invisível. Fala para o irmão que está do seu lado assim: fé é crer no invisível. Pela fé eu estou vendo várias poltronas aqui, ó, toda almofadada. Pela fé eu estou vendo pessoas fazendo fila aqui para contar testemunho de porta de emprego. Pela fé eu estou vendo Deus fazendo fila aqui para falar que está curando do câncer. Eu estou na cheia. É fé. Aí o escritor aos Hebreus, olha que forte. Ele encerra esse glorioso capítulo dizendo 3 verdades solenes que devem ser destacadas. Olha isso aqui, que isso aqui é muito forte. Ele diz assim, ó: pela fé subjugaram o reino, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, tiraram a força da fraqueza, fazendo-se poderosos em guerra. Pela fé, no capítulo 11, no versículo 34, uns morreram pela espada. Perdão, no versículo 11, no capítulo 34, pela fé, uns salvaram do fio da espada. E no capítulo 11, no versículo 37, pela fé, alguns morreram pela espada. Pela fé, uns morrem. Pela fé, outros vivem. Deus é Deus quando Ele cura. E Deus é Deus quando Ele leva para a morada eterna. Não temos uma base teológica para explicar isso.
O que podemos dizer é que Paulo diz que se vivamos para Deus, vivamos. Se morramos para Deus, morramos. De sorte que se vivamos ou morramos, somos de Deus. Porque hoje vivemos um evangelho, irmão, só do receba. O irmão que se não cantou um louvor que ele quis, ele volta para trás. Ele retrocede. Fala para o irmão que está do seu lado assim: você não foi chamado para retroceder. Deus é Deus quando cura, e Deus é Deus quando não cura. Todos os apóstolos foram mortos pelo viés do martírio, amém? Salvo João. Com 98 anos de idade, João foi morto por morte natural. Não morreu ao fio da espada, não foi queimado, não foi crucificado de ponta cabeça, porém, foi levado para a ilha de Patmos pela fé. Flávio Josefo diz que ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo quente pela fé. Então, pela fé, irmãos, um vive. Pela fé, outros morrem. Pela fé, uns são jogados lá dentro da boca, lá dentro da cova dos leões, e Deus faz os leões fazer jejum. A Bíblia diz lá no livro de Atos, no seu capítulo 12, que Tiago teve sua cabeça cortada, enquanto Pedro estava preso, para ser morto no dia seguinte. Um Deus permitiu que teve a cabeça cortada, e o outro no dia seguinte o anjo falou para ele: Pedro, acorda, levanta, coloca a tua capa e segue-me. Deixa eu te dizer uma coisa, não é porque Deus não te curou, não é porque Ele não abriu a porta na faculdade, que Ele te ama ou não te ama. O amor dEle por você é incondicional. Deus, Ele continua sendo Deus. Porque hoje, se Ele não fazer, eu não vou mais. Não é assim? Pastor, não fui para a igreja porque colocaram meu nome lá no Zap Zap. Aí eu estou triste. Lá na rua toma uma tapa na cara da polícia. O vizinho fala mal, a vizinha fala mal. Aqui eu sei que ninguém faz isso, tenho certeza. Mas aqui qualquer coisinha não vem para o culto. Deixa de vir para a igreja, não é assim? Fala para o irmão que está do lado de novo. Fala assim: você não foi chamado para retroceder. Viva pela fé. Creia no invisível. Eu acho lindo o texto. Eu acho lindo esse texto. Que quando Paulo escreve aos irmãos de Coríntios, olha o que ele fala. 2 Coríntios 4:16, eu vou ler para você. Por isso, meus amados irmãos, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se vê, mas na que não se vê, porque as que se vê são passageiras, e as que não se vê, elas são eternas. Sabe o que é isso? O corpo exterior que ele está falando, é essa matéria aqui, ela vai ficando velha, vai ficando cansado. Estava falando para o Cristiano hoje, eu estou cansado, dirigi o dia inteiro. As pernas vai ficando bamba, os joelhos trópicos, as mãos caídas, mas o espírito vai ficando renovado. Não é assim? A cada cabelo branco que vai surgindo em nossa cabeça, é a morte nos chamando para um duelo. Não é assim? O nosso rosto vai esculpindo as rugas, mas o espírito não tem idade. O espírito continua renovando, continua forte. Vamos se distanciando dessa terra e vamos indo para o céu. Se atente para o que não vê. Às vezes você anda na rua e fala assim: nossa, mas que homem bonito para mulher feia. Não é assim?
Vai lá andar com aquele homem bonito para você ver se ele é bonito. Você fala, nossa, mas que mulher bonita, para que homem feio? Fica do lado dele. Tem gente que é uma benção até abrir a boca. Reclama de tudo, fala mal de tudo. Não estou falando que você não tem que cuidar da sua estética, não estou falando isso não. Mas às vezes você está tão preocupado com a sua estética, você está tão preocupado com a sua beleza exterior, que por dentro a sua beleza interior está apodrecendo dia após dia. Aquele texto de Cantar, ele diz assim: procurei em minha câmera aquele que ama a minha alma. Ele não está falando aqui ama meu cabelo, que ama meu corpo, que ama meu rosto, mas que ama a minha alma. Amandou e alabaxé. A nossa passagem aqui é rápida. Estamos num período aí pós-eleição. Um não voltou no A porque o A era ladrão. Um não voltou no B porque o B falava demais. A mesma Bíblia que condena o ladrão é a mesma Bíblia que fala que você tem que ter freio na língua. Teve gente que deixou de falar com o pai e com a mãe por causa de eleição. Deixa eu te falar uma coisa aqui, filho. Daniel, ele diz que ele coloca rei e tira rei. É ele que está no controle. Pode trocar as cadeiras, mas ele continua sentado no trono. Você sabe, eu e você? Pode estar quem for lá. Você que não vai trabalhar não. Você que não faz seu papel de cidadão não. Você sabe o que eu falei para minha esposa? Quando começar a Copa, acaba todo esse monte de protesto. Já está indo para o fim o protesto. Você precisa trabalhar, filho. Tem gente que está preocupado com auxílio, está preocupado com não sei do que, aí vai cortar isso. Se preocupe com a sua vida interior. Faça o seu papel, que é orar. Você sabe, Pedro estava preso. Pedro estava preso, a igreja não foi fazer protesto, a igreja não foi reclamar, a igreja continuava em oração. Deus salva Pedro, Deus liberta Pedro. Ei, para de reclamar e começa a orar. Tem gente que não está falando mais com ninguém, bloqueou por causa de deputado, por causa de governador, por causa de presidente. Ei, filho, Deus é o nosso governador superior. Fale para o irmão assim: irmão, não se atente nas coisas que se vê, porque elas são passageiras. Mas se atente nas que não se vê, porque elas são eternas. Você pode aplaudir o Senhor? Precisamos praticar a fé. Pela fé, já estou indo para o final. As muralhas de Jericó foram derrubadas. Você imagina um monte de crente rodando aqui em Ferraz de Vasconcelos? O que aconteceu? Esse monte de crente está rodando? Os crentes rodando, que crente é tudo doido, irmão. Está rodando. Que esse crente no 7º dia estão rodando mais agora. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram abaixo. Pela fé, Gideão com 300 homens acabou com os medianitas. Pela fé, a mulher do fluxo de sangue gastou tudo que tinha, mas ela disse: se eu apenas tocar na orla dele, eu serei curado. Pela fé. Pela fé, essa angústia que você está passando, ela vai ser pedagógica. Deus tem um propósito nela. Pela fé, Jefité, filho ilegítimo, foi expulso do meio da parentela, mas Deus causou um reboliço e mandou trazer Jefité de volta. Acho que você não entendeu. Você sabe, Deus é aquele que vai começar a causar uma situação lá no meio da tua parentela, lá no meio da tua casa. Deus vai trazer de volta, vai sentar do teu lado, para você saber que Ele é Deus. E não é para você humilhar não, não é para você ficar inchado não, é para Ele falar: Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Você sabe o que eu fico vendo para me concluir isso aqui? Com 19 anos de idade, eu já frequentava reuniões de alcoólicos anônimos. De uma linhagem de irmãos de pastores,
filhos de pastores, ninguém me ofereceu uma casa de recuperação, ninguém me ofereceu um NA, ninguém me ofereceu um AA. Só crítica, irmão. Você sabe o que Deus fez? Deus falou assim, ó: vou te colocar sentado no meio de príncipes. Deus causou uma situação lá no meio dos meus. Você sabe o que eu faço? Cumprimento, mando feliz aniversário. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Não humilho, não. Tô sempre, é para pregar, eu tô lá para pregar. Não sabe por quê? Porque a honra e a glória é tributada a Ele. Tudo é dele. Fique de pé. Eu não sei cantar, mas eu quero cantar só um pedacinho aqui com você antes de eu devolver o microfone. Eu sei que você sabe cantar esse louvor. Feche os olhos e cante junto comigo assim. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Não diga que a vitória nunca vem. Deus abriu o caminho deste mar, e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. E vai se fechar e exterminar o inimigo seu. Mais uma vez. Você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. A vida não acabou para você. Ainda existe uma solução e ela se chama Jesus. Canta assim: não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Glória a Deus, glória a Deus.
Como nós sempre falamos, né? Parece um chavão. Eu não sei como você chegou. Eu não sei nem se você hoje está deparado em frente ao mar. Talvez você pensou em parar, em desistir. E muitas vezes a gente pensa que parar e desistir é parar e desistir de vir para a igreja. E não é só isso. Não é só isso que às vezes dá vontade de parar e desistir. Que a fé morreu. Não é só por isso. Nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos pessoais, conjugal, social. Na verdade, nós ficamos procurando desculpa para parar. Nós temos um motivo para prosseguir, porque Deus quer abrir o mar na sua frente. Mas nós ficamos procurando desculpa para não avançar, para não prosseguir. Hoje o Senhor quer abrir esse mar na sua frente. Se você que estava afastado, que gostaria de se reconciliar com o Senhor, quer romper esse mar, levante a sua mão. Eu quero orar com você. Levante sua mão aí, que alguém vai te buscar, vai te trazer aqui. Esse convite que eu estou fazendo é para você que já se converteu. Estava se sentindo fraco, ou então está se sentindo fraco aí neste momento. Levante sua mão, vem aqui, eu quero orar com você. E para você que ainda não aceitou o Senhor, não o reconheceu, deixa eu te falar uma coisa. Por que é importante quando você reconhece o Senhor, levantar a mão e vir aqui na frente? Muitas vezes nós estamos num culto como esse, avivado, e o Senhor fala no nosso coração, e você fala, não vou levantar a mão não, eu já reconciliei com o Senhor aqui no meu coração. Mentira de Satanás. Eu não vou aceitar o Senhor não, já aceitei Ele no meu coração. Mentira de Satanás. Porque Satanás, quando quer te humilhar, ele te humilha publicamente. Quando Satanás quer te envergonhar, ele vai te envergonhar publicamente. Então é importante que quando você sai da presença do Senhor e vai se expor, comer bolotas e passar toda essa vergonha publicamente, no crédito. E às vezes as pessoas não entendem que ela se humilha como comprar um carro em 60 vezes. 5 anos aí, 10 anos. E publicamente o inimigo humilha você. Então é importante que quando você quer se reconciliar, não reconcilia no teu coração não. Vem publicamente para o inferno ver que ele perdeu. Vem publicamente. No passado, quando César passava, os romanos levantavam a mão e gritavam, Ave César, reconhecendo quem era César. Aí Hitler copiou. Quando Hitler passava, os nazistas gritavam, Heil Hitler. E por que você levanta a mão quando aceita Jesus? Para você declarar, eis aí o meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Então você que quer se reconciliar ou aceitar o Senhor Jesus, vem aqui na frente. Tem um jovem ali, levantou meio tímido a mão, eu vi daqui. Aí William, é isso aí, é publicamente. É publicamente. É publicamente que tem que ser. Para que o inimigo entenda que há um povo que não desistiu, que crê no Deus do impossível, o Deus invisível, que faz as coisas visíveis. Você que quer viver um tempo de avivamento, também vem aqui na frente. Quero orar por você. Você que está fraco, desanimado,
Mas vem rápido, que eu não vou estender muito tempo não. Está todo mundo firme aí na rocha? Ou você também está fraco e não quer levantar a mão? É isso aí. Como eu falei, é publicamente. O inimigo tem que saber. O inimigo sabe que você está fraco. Mas agora o céu sabe também. Muitas vezes você acha que está aí, ó, a última bolacha do pacote. E está toda quebrada. Talvez você não quer vir, mas tem pessoas vindo, por isso que eu estou esperando. Nós estamos vendo um tempo profético de avivamento. E a palavra do Senhor diz assim, para vocês que vieram, que tiveram coragem de estar aqui: ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Sonhos que estavam mortos, viverão. Projetos que estavam enterrados, frutificarão. Relacionamentos que estavam sendo atacados, hoje serão blindados. Pai, nós somos tua conexão aqui na terra, Pai, porque assim o Senhor fez. Assim o Senhor nos formou, Senhor, do barro, da terra, e soprou a tua essência em nós. Então, Pai, alinha agora, Pai, o teu reino neste lugar. Pai amado, eles se colocaram aqui publicamente, para que o inferno, a terra e o céu vejam o posicionamento deles. Então, Pai, visita cada um agora, Senhor. Visita no seu íntimo, no seu profundo. Porque muitas vezes, Pai, o inimigo ele sopra e a vontade mesmo é de parar. Mas os teus propósitos são imparáveis. E aqui eu vejo pessoas, Senhor, no qual o Senhor tem propósito. E os teus propósitos hão de se cumprir na vida de cada um. Estabelece o teu reino na vida deles, Senhor. E que eles possam sentir a tua plenitude da tua vontade para com eles e com a família deles, em nome do Senhor Jesus. Aplaudam o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém?